quinta-feira já está amanhecendo na China e o presidente Lula começa a sua viagem oficial ao país. Ele está em Xangai, a primeira parada dessa viagem, e é grande a expectativa em relação aos negócios e acordos que podem vir a ser fechados. Xangai é o centro financeiro da China. Ao desembarcar na cidade, Lula terá os primeiros compromissos. A posse da ex-presidente Dilma Rousseff no Banco dos BRICS. A visita à Huawei, a gigante chinesa de comunicação, terá encontros com empresários e uma reunião com o secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Nosso enviado especial à China, Américo Martins, tem os detalhes direto de Xangai. O presidente Lula chegou aqui a Xangai, na China, na noite desta quarta-feira. Ele cumprimentou as pessoas que o aguardavam aqui no saguão do hotel onde está hospedado, mas não deu nenhuma declaração à imprensa. A agenda oficial do presidente começa na quinta-feira pela manhã, quando ele vai visitar um novo banco de desenvolvimento, o chamado Banco dos BRICS. É lá que a ex-presidente Dilma Rousseff vai tomar posse como a nova líder do banco, que é um banco de desenvolvimento para os países que fazem parte desse grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. À tarde, o presidente vai visitar a empresa Huawei, que faz tecnologia de comunicação, faz o chamado 5G e agora já trabalha no 6G das telefones celulares. Eles vão mostrar essa nova tecnologia ao presidente numa visita que é controversa, porque os americanos consideram que a Huawei é muito conectada com o Partido Comunista da China. A empresa, por exemplo, não pode operar no sistema de 5G de comunicação celular nos Estados Unidos, porque os americanos temem que ela possa usar sua tecnologia para espionar o governo dos Estados Unidos. Mas no Brasil, a empresa opera há mais de 20 anos. Embaixadores com quem eu conversei disseram que não temem nenhuma retaliação ou nenhum mal-estar com os Estados Unidos, apesar dessa visita, porque eles entendem que os americanos conhecem a política de independência do Brasil nas relações exteriores. O presidente vai conversar ainda com outros presidentes e CEOs de grandes empresas estrangeiras, empresas chinesas, que investem no Brasil. E o principal vai ser o encontro na sexta-feira com o presidente chinês Xi Jinping. Lula viaja na noite de quinta-feira para Pequim, aonde vai se encontrar com várias lideranças do Partido Comunista Chinês. Na pauta, muitos acordos bilaterais, um aumento do comércio entre os dois países, pedidos de investimento no Brasil e, certamente, a guerra na Ucrânia. Brasil e China interessados em tentar mediar um possível fim do conflito por uma solução diplomática. Américo Martins, de Xangai, para a CNN Brasil. Sobre esses primeiros compromissos do presidente Lula na China, eu converso com os nossos analistas Caio Junqueira e Renata Agostini. Renata, boa noite. Desde a celebração dos 100 dias de governo, a gente vem falando nos planos do governo Lula de mostrar resultado. O presidente tem urgência nisso, tem pressa nisso. E quando a gente fala mostrar resultado, falamos em que projetos e como essa viagem pode ajudar a deslanchar isso. Perfeito, boa noite, Márcio, Caio, boa noite a todos. Tem toda uma agenda ambiciosa para ser tocada na China, mas tem uma parte, você traz muito bem, que se conecta com essa agenda pós-China. Como você falava, o governo, nas últimas semanas, o próprio Lula, instou os seus diversos ministérios a olharem para dentro, fazer o dever de casa, verem o que já poderia ser apresentado para os 100 dias, mas olhar para frente. O governo está ansioso por mostrar à população que está trabalhando. Nessa agenda pós-China, Márcio, a gente tem alguns projetos que Lula e seus ministros querem colocar na rua oficialmente. Alguns deles estão na pasta do Ministério da Educação. O próprio ministro Camilo Santana falou esses dias, um projeto voltado para a alfabetização. Há também a intenção de, além do novo ensino médio, do debate do novo ensino médio, colocar também projetos para esse público na rua. Tem o Água para Todos e tem o novo PAC. O governo quer dar uma roupagem nova àquele antigo programa de aceleração do crescimento que marcou o governo Lula, especialmente marcou o governo Dilma também, e quer dar uma nova roupagem colocando uma ênfase em parcerias público-privadas.
Para que isso ande e para que o governo consiga alcançar o seu objetivo de colocar na rua algo vistoso, com números grandes e tocar, de fato, obra pelo país, ele vai precisar que o setor privado chegue junto. Bem, fiz esse arco, mas para conectar com a sua pergunta principal, que é como que essa viagem pode ajudar a destravar essa agenda interna, essa agenda doméstica. Se Lula conseguir, de fato, o compromisso dos chineses de trazer investimento para o país, além de estreitar a relação, além de ajudar nesse comércio bilateral, tem a chegada de dinheiro chinês para bancar projetos de infraestrutura, ele pode ter um empurrão, por exemplo, para esse novo PAC, onde o governo está depositando bastante ficha nesse momento. Márcio. Agora, Caio, entre o que podemos conseguir na China, e a Renata traz isso de forma muito clara, os objetivos dessa viagem, os seus simbolismos, claro, está só começando a viagem, mas já é possível fazer uma comparação com a jornada que Lula teve nos Estados Unidos, no encontro com Joe Biden. Boa noite, Caio. Boa noite, Márcio. Renata, boa noite a todos. Márcio, sim, já é possível fazer uma comparação. Primeiro, é a duração da viagem. A viagem dos Estados Unidos foi muito mais rápida, claro, os Estados Unidos é mais perto, mas foi uma viagem muito mais rápida, uma viagem com uma comitiva muito menor, né? E com uma agenda, a viagem para os Estados Unidos, enquanto do Lula com o Joe Biden, muito mais restritiva ali, muito mais focada em democracia e meio ambiente. Essa viagem do Lula para a China, ela é uma viagem que dura mais tempo. Ela é uma viagem que tem uma delegação das maiores aí dos últimos anos, em se tratando de viagens presidenciais, e uma viagem que prevê uma assinatura aí de 20 acordos, pelo menos, bilaterais, ou seja, ela tem um foco comercial muito maior do que a que ocorreu com os Estados Unidos, lá com o Joe Biden, que foi um foco ali ambiental e democracia, né? Era uma agenda talvez muito mais de interesse dos americanos do que dos brasileiros. Agora são os brasileiros indo buscar, tentar buscar essa captação de recursos aí da China, lembrando que nos últimos 10, 15, 20 anos, Márcio, tem uma série de promessas, de expectativas dos chineses injetarem recursos aqui em diferentes governos, né? Do governo Dilma até o governo Temer, governo Bolsonaro, uma série de frustrações acumuladas, né? Não costuma ser de imediato, não costuma ser para a semana que vem, nem para o mês que vem. Tem uma série de entraves aí, o próprio histórico ali com os chineses costuma mostrar isso. Mas já é possível pontuar, sim, essas diferenças entre essas duas viagens, sem falar dessa intenção do Lula de tentar formar ali um G7 da paz, tratar de guerra da Ucrânia com a China. A gente vai falar mais ainda nessa edição sobre essa possibilidade de o Brasil receber mais recursos chineses, inclusive uma questão estratégica para a China. Mas daqui a pouco isso. Obrigado por enquanto, Caio Junqueira e Renata Agostini. Não é mistério para ninguém e a gente corre o risco de ficar repetitivo aqui, mas o Brasil está de olho nos negócios que podem ser incrementados nessa visita. Veja só o exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro sequer viajou à China durante o governo dele e nós tivemos, durante o governo Bolsonaro, aumentos sensíveis nas relações comerciais. Vamos aos números que vão aparecer na nossa tela. No comércio bilateral, em 2018, era de quase 99 bilhões de reais. Em 2022, deu um salto para 150 bilhões, de dólares, uma alta de 52%. O mesmo ocorreu nos investimentos chineses no Brasil. Eram 3 bilhões de dólares em 2018 e em 2021 pulou para quase 6 bilhões de dólares, uma alta de 79%. Além disso, sabemos o tamanho, a influência e os interesses dessas grandes empresas chinesas de telefonia. Huawei e a automotiva BYD, BYD, como alguns chamam. Lula estará com representantes dos dois grupos nesta quinta-feira. Daqui a algumas horas, na quinta-feira, lá em Xangai. Por isso é importante ter o nosso analista de internacional, Lorival Santana, para nos dar uma ideia, uma dimensão desses números, Lorival, e principalmente qual é a certeza que a gente pode ter de que esses números vão crescer durante o governo Lula. Boa noite, Lorival. Boa noite, Márcio.
nenhuma certeza de que vão crescer, porque a economia chinesa está numa desaceleração. O que esses números mostram é que as relações comerciais e de investimentos entre Brasil e China andam sozinhas, mesmo quando há uma relação ruim entre os dois presidentes, como foi o caso do Bolsonaro com o Xi Jinping. O comércio cresceu 52% no governo Bolsonaro, houve um recorde de investimentos também, e o Brasil se tornou o maior destino dos investimentos chineses em 2021. Tudo isso no meio de pandemia, relações ruins entre os dois governos. E agora há uma desaceleração da China, e cresceu 8%, por exemplo, em 2021, já caiu para pouco mais de 3% no ano passado, expectativa de 5% este ano. Então, por causa de tudo isso, é preciso não superestimar o potencial que existe nessas relações. Uma diplomacia presidencial pode, sim, destravar algumas coisas, como foi o caso dos insumos farmacêuticos que foram retidos no auge da pandemia pela China, também o caso daqueles 4 meses de banimento, de suspensão da compra da carne chinesa, um telefonema de um presidente que tivesse uma boa relação com o Xi Jinping poderia talvez ter ajudado, mas essas relações elas são entre empresas, na verdade, e são produtos muito competitivos, empresas que competem no mundo, que são global players, players internacionais, e a possibilidade, a capacidade de um presidente de aumentar esses negócios por meio das boas relações ou de diminuir por meio de relações ruins é bastante limitada. É um processo que tem a ver com interesses mútuos, econômicos, comerciais entre os dois países. Mas pode ser, sim, que algumas coisas sejam destravadas e possa, acima de tudo, melhorar as relações e não haja problemas criados por ruídos políticos entre os dois governos. Márcio. Esse é Lorival Santana, que volta ainda nessa edição do CNN Prime Time, exatamente para nos ajudar a entender um pouco mais os interesses brasileiros e chineses que estarão tão claros nessa viagem. Obrigado por enquanto, Lorival.